Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Amém, queridos. Bom dia. Estamos no culto da primícia. Glória a Deus. Deus é bom, o diabo não presta. E eu queria começar esse culto, não é? Lendo com você Provérbios no capítulo 3. No banner desse culto, foi esse versículo que o pastor foi inspirado para colocar lá. E nós eu quero conversar com você um pouco sobre esse versículo e algumas outras coisas que o Senhor vai acrescentar essa manhã, porque você está aqui com uma necessidade, você veio prestar o seu culto, você veio prestar a sua adoração ao Senhor, toda a sua devoção, e eu creio que o Senhor já está nesse ambiente, porque esse ambiente significa a reunião dos santos, né? A assembleia dos santos. Então a igreja reunida, como o irmão Reagan sempre dizia, é prenúncio de milagre. Você crê? A igreja do Senhor Jesus está reunida nesse lugar. Então sim, nós temos que ter expectativa que Deus vai fazer, que Deus vai se manifestar, que algo da parte do Senhor irá acontecer na nossa vida, porque nós estamos prestando cultos ao Deus que está vivo. Amém, queridos? Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza, lá em Provérbios, no capítulo 3. Provérbios 3, eu quero ler com você o versículo, a partir do versículo 9, mas se você prestar atenção aqui, né, no livro de Provérbios, e nesse provérbio em específico, no Provérbio 3, capítulo 3, está falando sobre a sabedoria e sobre adquirir sabedoria. E Deus, eu estou um pouquinho instalando aqui, não é o microfone, que eu já estou chegando ele para longe. Fala sobre a sabedoria do Senhor e como nós vamos adquirir a sabedoria. E que quando nós adquirimos essa sabedoria, ela gera em nós uma consequência. E todo o capítulo 3 fala sobre essa sabedoria. E quando chega no versículo 9, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero pensar algumas coisas desse versículo para que a gente possa caminhar. Sabe, queridos, o pano de fundo é o mesmo, não é? O tema é o mesmo, o versículo é o mesmo, mas Deus conhece a sua necessidade, conhece aquilo que você veio buscar, conhece como você vai extrair da unção e da palavra aquilo que vai ser ministrado. Então não significa que será o mesmo culto, significa que tem o mesmo pano de fundo, o mesmo tema, mas como você vai puxar da unção, vai determinar o compasso que o Espírito vai ter nesse culto, que provavelmente é diferente do culto de 8h30. Então a gente precisa só sintonizar o nosso coração. Aquilo que você veio entregar ao Senhor como louvor e adoração, e aquilo que você vai extrair da unção e da palavra que vai ser oferecida a você nesse culto. Amém? É isso que vai fazer a diferença. Então o pano de fundo é o mesmo, Provérbios no capítulo 3, versículo 9 e 10. E todo o capítulo 3 fala sobre uma vida pautada na palavra, aonde está toda a sabedoria, porque lá em Colossenses vai dizer que em Cristo está reunida toda a sabedoria e todo o conhecimento. Então não é um versículo messiânico, mas nós conseguimos entender pela revelação da palavra, que está falando sobre Jesus, naquele onde está contida toda a sabedoria e todo o conhecimento. Então se o capítulo fala sobre sabedoria, está falando sobre Jesus. Amém, queridos? E ele diz o seguinte, especificamente no versículo 9 e 10, sobre honrarmos ao Senhor. Honrar ao Senhor com aquilo que é importante, como está na tradução da Bíblia do Rafa, né? A primícia, aquilo que é primeiro, mas aquilo que tem o maior valor.
quando nós honramos ao Senhor com aquilo que para nós tem o maior valor, quando nós honramos ao Senhor com aquilo que para nós é a primícia, é o que vem primeiro, é que tem maior valor, é aquilo que pesa mais, é aquilo que tem mais importância. E aí o salmista, o escritor de Provérbios vai dizer: quando nós honramos com os nossos bens, quando nós honramos com a nossa renda, com a nossa fazenda, esse princípio da primícia, ele vai gerar uma consequência. E não é algo sobre a lei, mas é algo sobre um princípio, o princípio de honrar ao Senhor com aquilo que nós temos de melhor. O princípio de honrar ao Senhor com aquilo que vem primeiro no nosso coração. E ele está dizendo, quando nós honramos ao Senhor com aquilo que verdadeiramente é importante para nós, tem peso, tem valor para nós, com aquilo que vem primeiro para nós, ele diz, há uma garantia, aonde os nossos celeiros se encherão e os nossos lagares transbordarão. E é claro que esse celeiro é um lugar de armazenamento de grão, que significa provisão, sustento, satisfação, que significa que não vai faltar, pelo contrário, esse celeiro vai estar armazenado até o topo, ele vai estar cheio. Então o celeiro vai ter grão, e quando o celeiro tem grão, ele tem provisão. Quando um agricultor faz a sua colheita, ele tem o grão, que é o grão do seu sustento, o grão do seu alimento, tem o grão que é o para replantar, para que o seu sustento e seu alimento seja perpétuo, não é? Ele vai ter provisão esse ano, mas ele vai ter provisão o ano que vem, e aí ele vai plantar e colher, e vai replantar, e vai ter mais provisão. Então é um ciclo com o Senhor. E aí ele também fala sobre um lagar que transborda, um lugar onde se pisa a uva, onde se extrai o vinho. Então tem a provisão do celeiro, tem a provisão, a satisfação do grão, mas também tem o transbordar do vinho, tem o transbordar da unção, tem o transbordar da alegria, porque o vinho na Bíblia significa unção, significa alegria, não é? Jesus fala sobre isso na sua última ceia. Ele fala sobre um beber do cálice, e ele diz, a partir de agora vocês só vão beber na minha presença naquele dia. Oh, aleluia! O dia que todos nós temos expectativa de encontrar ao Senhor na mesa posta para nós no céu, na eternidade. Amém, queridos? Então, o vinho significa muito mais do que uma bebida natural, mas significa a unção que está sobre as nossas cabeças, significa a alegria que vem pelo Espírito Santo. Então, é claro que existem elementos profundos nesse provérbio. O elemento de honrar com o melhor, o elemento de honrar não só, querido, com a sua renda, com aquilo que está no seu bolso, com o fruto do seu trabalho, mas honrar ao Senhor com o seu tempo, honrar ao Senhor com as suas orações, honrar ao Senhor com a direção que Ele pode dar para a sua vida. Em vez de você tomar decisões na sua alma, impulsionado pelas circunstâncias, você decidir honrar ao Senhor nas suas decisões, ouvir o que o Senhor tem para te dizer em cada passo da sua estrada. Então, são princípios espirituais muito fortes e poderosos. O princípio da primícia é algo muito poderoso na nossa vida como um todo. E o Senhor está nos instruindo, honre ao Senhor com a sua primícia, com aquilo que vem primeiro na sua vida, com aquilo que tem valor na sua vida, com aquilo que é importante na sua vida. O Senhor deve ser honrado com esse elemento de primícia. Amém, queridos? E o que Deus está nos ensinando, e esse elemento, esse princípio de primícia, ele não é um princípio
princípio recente, não é um princípio da lei, mas é um princípio que está lá na criação. Deus honrando com aquilo que era poderoso para Ele, que era valoroso para Ele, Ele nos ensina a primícia. Tanto Ele nos ensina a primícia, Ele ensina a primícia a Adão, e Ele ensina a primícia também ao homem depois da queda, porque Ele ensinou a Caim sobre primícia. Infelizmente, Caim não aprendeu. E porque Caim não honrou o Senhor com as suas primícias, ele não pôde usufruir das bênçãos que vinham atreladas ao princípio. Amém, queridos? Mas o Senhor estava ensinando primícia. E qual é o ensinamento primordial de primícia? É dependência. É dependermos dEle. Quando o Senhor está nos ensinando sobre primícia, Ele está nos ensinando sobre depender dEle. Ele como a nossa fonte inesgotável. E não só uma fonte inesgotável de provisão, de sustento, mas uma fonte inesgotável de satisfação, uma fonte inesgotável de alegria, uma fonte inesgotável de unção, uma fonte inesgotável de bênção, queridos. Ele está nos ensinando a depender dEle, porque Ele é a fonte. A fonte do seu sustento não está no seu contra-cheque. A fonte do seu sustento não está no que as suas mãos podem fazer. A fonte do nosso sustento está nele. Porque é Ele que nos dá força para trabalhar. Porque é Ele que abençoa o fruto do nosso trabalho. Amém? Ele está nos ensinando a depender dEle como fonte principal na nossa vida. A fonte principal da sua vida não é o seu trabalho. A fonte principal da sua vida é Ele, é nele. O apóstolo Paulo vai dizer no seu discurso lá em Atenas, que nele nós nos movemos, que nele nós existimos, que nele nós respiramos. Ele é o fôlego de vida que nos mantém de pé. Amém, queridos? E quando nós o honramos nisso, e aí quando nós falamos sobre honra, nós falamos sobre de fato Ele ser e receber da nossa primícia em tudo, receber da nossa primícia financeira, receber da nossa primícia de tempo. O seu tempo é consagrado ao Senhor em primeiro lugar, o seu melhor do tempo é oferecido a Ele. Ou quando nós acordamos de manhã, nós oferecemos o nosso tempo a outra coisa. Ou quando nós estamos caminhando no nosso dia, nós oferecemos o nosso tempo, o nosso melhor a outra coisa. Deus está nos ensinando a depender dEle. E aí, queridos, muitas vezes nós falamos, eu não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de me consagrar. Feliz Ano Novo. Você sabe que durante esse ano inteiro a gente vai desejar Feliz Ano Novo, né? Porque eles estão aí. As partículas suspensas do ar estão aí. Cheia de lantejola. Oh, glória! Honrar ao Senhor com aquilo que é o primeiro, que tem maior valor na sua vida. Com o seu tempo, com suas finanças, com o seu chamado. Você tem honrado ao Senhor com o chamado que Ele confiou a você? Com os dons e talentos que Ele compartilhou? Você já parou para pensar que privilégio nós temos, queridos? Deus compartilhar de uma partícula da sua divindade conosco. Deus compartilhar da sua unção conosco. Deus compartilhar dos seus dons conosco. Meu Deus! Ele compartilhou comigo e com você da sua unção. Ele compartilhou comigo e com você do seu chamado. Será que nós temos honrado ao Senhor com aquilo que Ele tem compartilhado conosco? É isso que o Provérbios está nos ensinando. Honrar ao Senhor com a sua primícia. Honrar ao Senhor com o que nós temos de melhor.
E não é uma barganha, querido, é um princípio. Porque nós honramos ao Senhor, esse princípio vai gerar uma consequência. E a consequência é que os nossos celeiros serão cheios. E que os nossos lagares transbordarão. E é claro que não está falando sobre grão apenas, e sobre uva apenas, sobre vinho natural apenas. Está falando sobre o grão que morreu para que pudesse germinar. Está falando sobre o vinho, sobre o cálice que foi bebido da nova aliança. Está falando sobre Jesus como a primícia que foi entregue por mim e por você. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a primícia. Então está falando sobre uma primícia que Deus deu primeiro, que Deus entregou primeiro. Quando Deus nos requer algo, querido, é porque Ele já fez por nós. Ele deu o que Ele tinha de maior valor. Ele deu o que era mais importante para Ele. Ele deu Jesus como uma primícia, por mim e por você. Então, quando nós entregamos a nossa primícia, nós estamos devolvendo a Deus o que Ele já nos deu. Jesus é a nossa fonte, Jesus é o nosso sustento, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é o pão que estava sobre a mesa, lá no tabernáculo, e esse pão ele era trocado diariamente, o pão da proposta, o pão da propiciação, o pão da provisão. Porque esse pão era trocado diariamente. Deus estava dizendo para nós: se você depender de mim, você vai ter provisão todos os dias. E não vai ser um pão bolonhento, mas vai ser um pão fresco, que todos os dias era trocado, porque o tabernáculo de Moisés era uma sombra. Você entende? O sacrifício da velha aliança era uma sombra. Cada elemento que estava no tabernáculo de Moisés era uma sombra daquilo que iria acontecer com o maior tabernáculo, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então os elementos estavam lá, estavam apontando para o elemento maior, para Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E todo aquele que comer desse pão terá vida eterna. Todo aquele que beber desse cálice terá vida eterna. Todo aquele que comer do pão vivo terá saúde. Todo aquele que comer da palavra será saciado. Todo aquele que beber do cálice da nova aliança, queridos, terá unção, terá alegria. Está falando muito mais de elementos espirituais do que elementos naturais. Esse é o convite para nós em 2026. O convite de honrar ao Senhor com as nossas primícias em tudo. Não é só sobre a oferta, também faz parte da oferta. Porque quando nós honramos ao Senhor com as nossas primícias, nós estamos dizendo a quem nós servimos. Nós estamos dizendo, nós não servimos ao dinheiro, nós servimos ao dono do ouro e da prata. Porque quando eu retenho o dinheiro, eu estou dizendo, o dinheiro é o meu dono, eu confio no dinheiro. Mas quando nós entregamos a primícia do nosso dinheiro, nós estamos dizendo, eu confio em Deus, aquele que me dá força para adquirir riqueza. Eu confio em Deus, que é a minha fonte inesgotável. Porque o emprego pode vir, pode ir, mas Deus está comigo para sempre. E é Ele que abre portas, é Ele que me dá promoções, é Ele que me dá sabedoria para que eu trabalhe melhor, para que eu tenha boas soluções no meu trabalho, porque nele tem toda a sabedoria, nele tem todo o conhecimento. Aquilo que naturalmente eu não sei fazer, eu confio na unção e no Espírito, porque é nele que está todo o conhecimento. Então é muito mais, querido, do que trazer uma oferta. É ter um coração entendido. Eu entendo sobre o que eu faço. Eu entendo sobre o que está por trás disso. Eu sei que não vai faltar, porque eu estou considerando aquele que é a fonte. Amém? Quando eu entrego ao Senhor a primícia do meu tempo, eu estou dizendo que Ele é o Senhor do meu tempo.
Que o Senhor do meu tempo não é a internet, que o Senhor do meu tempo não é a correria do dia a dia, que o Senhor do meu tempo não é aquilo que eu julguei como prioridade, mas Ele é o Senhor do meu tempo, é Ele que é a minha prioridade, é nele que eu estou escondida. Amém, queridos? Quando eu entrego a Ele o meu dom e o meu talento, como o nosso pastor sempre gosta de dizer, eu não estou sonegando aquilo que Ele me deu. Eu estou devolvendo aquilo que Ele me deu. É um compasso que vai se retroalimentando. Você entende? Tudo veio de Deus e tudo volta para Ele. A fé começa nele, em Jesus Cristo, porque Ele é o autor da nossa fé. Começa nele, mas Ele também é o consumador da nossa fé. Então vai até Ele. Ele é a cereja do bolo. Ele é o consumador. Está tudo nele. Amém, queridos? E a nossa vida em Deus é assim. Começa nele e nos leva, nos conduz até Ele, porque Ele também é o ponto final. Ele é o alfa, Ele é o ômega. E quando nós entendemos isso no reino do Espírito, não há nada que possa se levantar e ganhar vantagem sobre a nossa vida. Porque nós entendemos que estamos nele. E Ele é o início. E Ele é o fim. Ele é o autor, mas Ele também é o consumador. Vai ser finalizado nele. Amém, queridos? E será nele para sempre. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, para sempre. A árvore da vida estará lá para sempre. E nós vamos comer do seu fruto para sempre. E sabe o que acontece quando nós temos essa consciência? O que é essa leve e momentânea tribulação? Quando nós temos essa consciência, esse mundo, querido, não tem valor. Porque esse mundo não tem valor de eternidade. E nada que está nesse mundo tem valor de eternidade. Mas é porque eu honro ao Senhor. E eu entendo isso. E eu dou a Ele o que é prioridade para mim. Eu dou a Ele o que é mais importante para mim. Sabe, queridos, Ele não precisa de nada. Você entende? Deus é Deus. Deus não precisa de nada. E eu sempre gosto de dizer, se Ele não tivesse criado nada, Ele ainda seria Deus. Mas Ele decidiu criar. Ele não precisa de nada, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa do nosso tempo, Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa de nada disso. Ele nos ensina a nós darmos a Ele. Por quê? Porque nós seremos abençoados quando fazemos isso. Porque vem dEle para a nossa vida. Nós devolvemos a Ele aquilo que Ele já nos deu. E quanto mais eu entrego a Ele, mais eu recebo. Quanto mais adoração eu tenho a Ele, mais gratidão eu tenho a Ele. Quanto mais honra eu tenho a Ele, mais próximo dEle eu estou. E mais próximo dEle eu recebo dEle, porque Ele é a fonte. E fé é gerada no meu coração e eu não tenho dúvida, porque a minha fé está nele. Então pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o ruído, pode vir o barulho, mas eu estou concentrada nele. Oh, glória! Amém? Eu quero que você abra comigo, por gentileza, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Eu quero ler algo com você, e eu sei que o Senhor vai ministrar o nosso coração. Você crê que vai ser certeiro? O Espírito Santo é certeiro, meu irmão. Marcos, no capítulo 6. Eu quero extrair dessa passagem esse princípio que nós estamos falando aqui. Sobre dar a Ele o que é dele. Sobre dar a Ele a primazia. Sabe, queridos, Provérbios 3 não é sobre grão. Não é sobre vinho. É sobre Ele.
Amém? É sobre Ele. É sobre o andar com Ele. É sobre aprender dEle. É sobre ter Ele como nosso pastor. E aqui em Marcos, no capítulo 6, desculpa. Versículo 34, eu quero ler a partir do 34. Você achou? Posso ler? Diz o seguinte, o texto é um pouco longo, mas você não se cansa de ler a palavra, amém? Oh, glória! Porque a palavra é alimento, a palavra é remédio, a palavra é energia. Está cansado e sobrecarregado? Leia a palavra, ela tem energia. Amém? Oh, glória! Diz o seguinte, Marcos 6, 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Se você for ler essa mesma passagem lá em Mateus, vai dizer que elas estavam aflitas e sobrecarregadas. E se você está aqui hoje aflito e sobrecarregado, eu vou te dizer a solução. Reconheça Jesus como seu pastor. Porque ovelha sem pastor fica aflita e sobrecarregada. E se você está assim, ou você não reconheceu Jesus como seu pastor, ou você não está usufruindo da unção pastoral. Amém? Ovelhas aflitas e sobrecarregadas. Usufrua da unção pastoral. Sabe, às vezes eu ouço pessoas dizer que tomaram decisões erradas. E eu pergunto, e por que você não marcou uma conversa? Nós temos tantos pastores. Tem muita coisa para eles resolverem. Tem mesmo. Mas uma das coisas que eles foram ungidos para resolver é aconselhar a ovelha. Não toma decisão sem consultar os seus pastores. Você está negligenciando aquilo que Deus levantou para dar a direção à igreja local. Amém? Fala, Jeová. Não está? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus viu que aquelas ovelhas estavam cansadas e sobrecarregadas. E ele decidiu ensinar. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Dá uma paradinha aí. Em primeiro lugar, queridos, eu quero que você leia o texto com entendimento. A Bíblia diz que os discípulos estavam ali com a multidão. E a multidão estava cansada e sobrecarregada como quem não tem pastor. O pastor chegou, Jesus ensinou. E agora eles estavam com fome natural, fome de pão natural. E aí os discípulos disseram: o que vamos fazer com essa multidão? Vamos despedir a multidão com fome. E aí, quem sabe, elas vão caminhando pelas ruas e encontrem um lugar para comprar. O problema não era dinheiro. Você entende? Dinheiro havia, não tinha era onde comprar. E aí, Jesus dá uma grande lição àqueles discípulos. Eu quero só que você faça uma pergunta para você mesma e traga essa resposta. Você é discípulo ou você é multidão? Só pensa sobre isso. Eu sou discípulo ou eu sou multidão? Jesus fala para os discípulos: deem vocês de comer à multidão. Não despede a multidão vazia, com fome. Se você é discípulo, você dá de comer à multidão. E aí os discípulos falam: mas e agora? Como a gente vai dar de comer à multidão? Vamos voltar para o texto.
Jesus lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes não dava para alimentar a multidão. O que os discípulos conseguiram? 5 pães e 2 peixes. Isso não dava para alimentar a multidão. O recurso que eles tinham não dava para alimentar a multidão. Ou seja, o celeiro estava vazio. E o lagar não tinha transbordado. O que tinha não dava para alimentar a multidão. Você já esteve nessa situação? O que você tem não dá para alimentar? Mas Jesus nos ensina algo, que está lá em Provérbios 3. O que Jesus nos ensina? Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. O salmista vai dizer no Salmo 23, no versículo 2, sobre pastos verdejantes. E como é que começa o Salmo? Eu sou o bom pastor. E fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. O que Jesus fez? Honrou o Senhor. Ele disse: não sou eu que vou multiplicar esses pães. Esses pães e esses peixes não são suficientes, o celeiro não está cheio. Não dá para alimentar, não dá para ir até o final do mês. Não dá para comprar aquilo. Não dá. Mas o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a minha semente. Eu vou apresentar o que eu tenho. Eu vou honrar o Senhor com as minhas finanças. Eu vou honrar o Senhor com os meus bens. Porque Ele é o único que pode multiplicar. Ele é o único que pode fazer germinar. E eu ergui os pães e os peixes. Por quê? Porque é do alto que vem o nosso socorro. Eleve os teus olhos para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. E Jesus honra o Senhor com os bens que chegaram até Ele. E o que a Bíblia vai nos ensinar, queridos? E partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que quem distribuiu? Quem distribuiu? O distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Quantos princípios nessa passagem? Sobre honrar ao Senhor com os nossos bens, com as nossas finanças, com o fruto do nosso trabalho, honrar ao Senhor com o nosso tempo, honrar ao Senhor com o nosso talento, honrar ao Senhor com o nosso ministério, honrar ao Senhor com a unção que repousa sobre as nossas cabeças. Ele está falando, há uma multidão lá fora e ela está aflita, sobrecarregada porque não tem pastor. Há uma multidão lá fora que não tem o que comer. Mas não foi Jesus que distribuiu, foram os discípulos. Então isso significa que nos discípulos há um potencial para saciar a multidão. Quando o discípulo entende que Jesus é a fonte, quando o discípulo entende que é nele que devemos nos guardar, nos equipar, é a Ele que nós devemos honrar. E Jesus diz, faz o seguinte, eu vou consagrar aqui ao Senhor, eu vou oferecer ao Senhor em honra, porque eu sei que quando eu ofereço a Ele a primícia, Ele é capaz de multiplicar, Ele é capaz de encher os celeiros, Ele é capaz de transbordar o lagar, porque Ele é a fonte, e eu vou oferecer a Ele. Jesus oferece ao Pai, Jesus honra a Deus como aquele que tem o poder de multiplicação. Mas Jesus disse, agora vocês, discípulos, agora é com vocês. E aí eu quero
pensar algo muito importante aqui, porque a direção desse culto é a direção sobre chamado, dom e talento. Qual é o dom e o talento? Qual é a unção que repousa sobre a sua vida, que você não está honrando ao Senhor? Aquilo que você já sabe porque sabe, que é uma instrução de Deus, para que você abençoe o corpo, e você está retendo. Aquilo que Deus tem falado, que Ele vai multiplicar, quando você começar a distribuir. Porque se está retendo, Deus não multiplica. Deus só multiplica quando dá. O grão de trigo teve que morrer para germinar. Deus deu Jesus. O trigo que foi morto. E porque ele foi morto, ele germinou. Quando se coloca uma semente na terra, aquela semente, dentro dela um potencial de vida. O gene dela vai eclodir no meio da terra. E vai brotar o grão. Jesus foi o grão que foi morto. E a partir de Jesus houve multiplicação. E qual é a expectativa de Deus na minha vida e na sua vida? Que aquilo que foi dado a mim e a você também haja multiplicação. Que a gente possa honrar ao Senhor com a unção que Ele repousa sobre as nossas cabeças. Que a gente possa honrar ao Senhor com o dom e o talento que Ele compartilhou conosco. Que a gente possa honrar ao Senhor com o ministério que Ele nos deu. Que a gente possa honrar ao Senhor e trazer a multiplicação que o reino de Deus precisa sobre essa terra. Porque há uma multidão cansada e sobrecarregada lá fora. E nós temos o bom pastor. Nós sabemos o caminho do pasto verdejante. Oh, glória! Jesus manda todo mundo sentar sobre o pasto. Porque nesse pasto há suprimento. Então, queridos, sabe que muitas coisas podem estar travadas na nossa vida, pelo fato de nós estarmos retendo o dom e o talento. Sabe que muitas coisas podem estar travadas na nossa vida, coisas que você tem orado, porque você não está usufruindo da unção que está sobre a sua vida. Porque a unção, ela preserva, mas a unção também põe em ativação dons e talentos. O apóstolo Paulo fala: ei, Timóteo, vamos abanar o dom, a brasa que há em você. Vamos ativar a unção para que ela se coloque em movimento. E muitos de nós estamos com a unção, entre aspas, parada, porque não estamos ativando essa unção. Não estamos honrando ao Senhor com as primícias do dom que Ele depositou sobre as nossas vidas. E Ele está dizendo essa manhã: os celeiros estão prontos para serem cheios. Os lagares estão prontos para transbordar. Aos discípulos, multipliquem, repartam. Repartam o dom, repartam o alimento, repartam o pão e os peixes e alimentem a multidão. Temos orado, queridos, por 2026, o ano da expansão. Sabe que só faz sentido adquirir aquele terreno se tiver ovelha para receber alimento? Se tiver unção em operação sobre as nossas cabeças. Se tiver fogo no nosso espírito para incendiar. Se não tiver medo de entrar no chamado. Se não tiver medo de entrar no ministério. Só vai fazer sentido se a gente decidir honrar ao Senhor com a primícia da unção. O óleo da unção que já está sobre a nossa cabeça. Nós não vamos desperdiçar.
Deus é um bom administrador. E Deus é um bom economista. Deus não é Deus de desperdício. Ele nos ensina que se acabou a vasilha, Ele não vai desperdiçar o azeite. Só vai derramar azeite se tiver vasilha. Se não tiver vasilha, não tem azeite. E você é a vasilha. E você tem que estar emborcado para cima, para que a unção caia, para que o lagar se encha e derrame da unção. E não é, como o Rafa falou, desperdício, pelo contrário, é eu derramar, porque eu tenho tanto para mim, e eu vou derramar da unção. Eu vou derramar da unção, porque a unção que está sobre a sua vida, ela vai beneficiar o corpo, ela vai beneficiar a mim, ela vai beneficiar o irmão que está do lado. Então eu vou honrar ao Senhor, e o lagar vai se encher, e ele vai se encher de tal maneira que ele vai transbordar. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.